Se você quer aprender a ter resiliência, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar 3 estratégias que você precisa seguir caso você queira aprender a se tornar uma pessoa mais resiliente. Raquel, mas você tá falando isso mesmo? Aprender a ser mais resiliente? É exatamente isso que você ouviu. A resiliência não é um traço genético, ela pode ser aprendida. E é por isso que eu vou te mostrar hoje quais foram essas 3 técnicas que fizeram tanta diferença na vida da Lucy Horn, que é uma psicóloga americana que, além de estudar resiliência, ela precisou aplicar essas técnicas na prática por uma situação muito difícil que ela viveu. Já se inscreve aqui no meu YouTube, no meu canal, para você receber outros vídeos sobre psicologia positiva, sobre como nós podemos ser pessoas melhores, sobre histórias e os seus aprendizados. Eu sempre estou aqui, fiquei tetraplégica em 2020 e a partir de então eu decidi que a grande oportunidade da minha vida seria mostrar as coisas que eu aprendo e que nos levam para um lado bom da vida aqui na internet com vocês. Então já me siga para receber outros vídeos. Então vamos começar. Eu vou contar para vocês a história dessa psicóloga. Ela começa o TED Talk que ela faz. Se você não conhece o TED Talk, eles são vídeos que são feitos em universidades de renome, falando sobre alguns estudos e outras teorias que realmente são comprovadas na prática. E eles são muito interessantes. Talvez você nunca tenha assistido, ok? Se você já assistiu, eu te convido a assistir o dela, que é muito legal, e eu coloquei aqui na descrição para você. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Lucy e o que aconteceu para ela precisar aplicar na vida dela toda a teoria que ela estudou sobre resiliência. A Lucy tinha uma vida tranquila, até então nunca tinha tido um problema muito grande, e eles foram fazer uma viagem de final de semana, ela e uma amiga com a filha, que era amiga da filha dela também. E na volta, a filha dela resolveu entrar no carro da amiga para retornar junto com a mãe dessa amiga, a amiga e ela. Então eram as 3 no carro. Por uma imprudência muito grande, uma pessoa bateu no carro e as 3 faleceram no momento. E a Lucy até fala que foi um momento que ela realmente pensou, meu Deus, nada do que eu estudei funciona, eu não vou conseguir passar por essa situação e tudo mais. Mas logo em seguida ela pensou, se eu tô aqui nesse momento, eu vou passar por isso poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa e eu vou dar o meu melhor. E eu vou te contar quais foram as 3 estratégias que ela utilizou. Essas 3 estratégias, elas não fazem com que a dor vá embora. Elas não fazem com que o luto que ela passou simplesmente acabe e que ela nunca mais sinta falta da filha. Assim como no meu caso, que também aplico, e eu sou tetraplégica, como vocês sabem, não faz com que a dor de estar paralisada ou de precisar de ajuda ou de sentir dor física o tempo todo, ela simplesmente suma. Mas faz com que a gente consiga ver o outro lado. Porque quando a gente está muito preso nas coisas ruins da nossa vida, a gente não consegue ver o lado bom. E são essas estratégias que vão nos chamar para também enxergar o lado bom da vida. A primeira coisa que pessoas resilientes fazem é elas entendem que o sofrimento faz parte da vida. Faz parte da experiência humana. A Lucy até então nunca tinha sofrido algo tão difícil. Mas quando ela sofreu, ela não pensou por que eu, o que aconteceu, o mundo tá contra mim, por que isso aconteceu dessa forma. Ela simplesmente entendeu que o sofrimento faz parte da vida e que naquele momento, por que não ela estar experimentando isso, né? Por que não tenha chegado a vez dela? Às vezes a gente acha que o mundo tá contra a gente, ou que o que alguma pessoa falou foi pessoal, justamente para nos ofender, ou que a gente tem que evitar os sofrimentos. Só que, na verdade, eu acho que o sofrimento faz parte da experiência humana e eu acho que até Jesus já mostrou isso pra gente, né?
Ele veio aqui e mostrou que não ia ser fácil, que a gente ia sofrer, que estava tudo bem e que a gente tinha que aprender com isso, mas é tão difícil a gente entender que o sofrimento faz parte muitas vezes. E quando esse sofrimento acontece com a gente fica se sentindo perdido, destruído, que o mundo tá contra a gente, que não deveria ter sido assim, que nós estamos sendo injustiçados. Mas na verdade, o sofrimento ele faz parte da nossa existência. Então, a primeira coisa que eu te digo, se você está passando por um momento de sofrimento, é pense. O sofrimento faz parte da vida de todo mundo. Não tem ninguém que não tenha um problema, não tem ninguém que não tenha um sofrimento. Não pense que o mundo está contra você. Não pense que tem alguma coisa de errado com você. Não pense que você tem uma culpa por aquilo que está acontecendo. O sofrimento faz parte da nossa vida. Uma coisa que atrapalha muito a gente a acreditar que o sofrimento faz parte da nossa vida é essa era que todo mundo tá perfeito na internet. As famílias são perfeitas, a vida do outro é perfeita, a grama do vizinho sempre é mais verde, a gente sempre acha que tá tudo bem com todo mundo e que só a gente tá sofrendo. Porque as pessoas mostram o lado bom da vida delas, elas não mostram o lado sofrido, o lado doído. Então, lembre-se que aquela perfeição que a gente vê muitas vezes na internet, ela não é real. E que o sofrimento faz parte da vida também daquelas pessoas que mostram a perfeição. E quanto mais cedo a gente aceitar isso, mais fácil vai ser da gente se tornar resiliente. Vou contar para vocês qual é a segunda característica das pessoas com resiliência, segundo a Lucy Hall. A segunda coisa que pessoas resilientes fazem é saber muito bem aonde elas vão colocar o foco da sua energia. É claro que coisas ruins acontecem, mas a gente tem que lembrar que no nosso mundo, além das coisas ruins, também existem as coisas boas. Por muito tempo, a gente precisou focar nas coisas ruins para a gente se desenvolver como espécie, para a gente chegar até aqui. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você saísse na caverna e tivesse um arco-íris lindo, maravilhoso, e você tivesse de um lado esse arco-íris e do outro lado um monte de tigres famintos, você iria olhar diretamente para os tigres famintos e sair correndo, porque você precisa ter esse medo, ter esse viés de negatividade, olhar as coisas negativas com mais atenção, justamente para poder se proteger. O problema é que a gente muitas vezes, por correr tantas ameaças o tempo todo nessa vida louca e nessa vida corrida que a gente tá com esse sistema sempre ativado. E a gente esquece de olhar que a gente também tem muitas coisas boas pelo caminho. Então, as pessoas com resiliência, elas não negam o lado ruim da vida delas. Elas sabem que aquela coisa ruim aconteceu e que aquilo dói. Mas, ao mesmo tempo, elas sabem que existem coisas boas e coisas que são prazerosas e que nos deixam orgulhosos, que nos fazem melhorar como pessoas, que nos fazem crescer e evoluir. Então, saber enxergar os dois lados é uma coisa muito importante para pessoas com resiliência. E aí você pode me falar, Raquel, mas como é que eu vou enxergar os dois lados? Eu não consigo fazer isso. E um exercício muito simples que eu tenho para te falar é você todo dia à noite escrever 3 coisas que você agradece. 3 coisas. Se você não sabe, talvez pode ser: eu agradeço por ter um teto, eu agradeço por ter o que comer, eu agradeço por ter um banho quente. Tem muita gente que não tem. E se você está passando por uma situação muito ruim, você sempre olhar por um outro lado. A Lucy dizia: que bom que a minha filha não ficou sofrendo muito tempo, poderia ter sido pior. Que bom que a gente não ficou muito tempo num hospital ou numa situação em que ela sentisse dor e fosse desconfortável, né? Que bom que ela pôde, que foi um acidente, ela foi e sem sofrer. Ah, isso ameniza a dor? Não. Isso não faz com que a dor seja menor, mas isso faz com que você veja um outro lado, de que a situação
ela poderia ter sido pior. Então, por que não agradecer pelo que a gente tem? A gente não pode perder o que a gente ainda tem por causa do que a gente perdeu. A gente ainda tem coisas. E muitas vezes a gente, quando tá passando por uma situação mais difícil, a gente perde o que a gente ainda tem. Então, olhar para o que a gente tem é muito importante para sermos pessoas com resiliência. Para Lucy se lembrar sempre disso, ela pôs um pôster rosa neon lá no quarto dela e na cozinha falando: aceite o que é bom. E ela agradecia sempre por ainda ter 2 filhos, por ter ela, um marido, uma vida pela frente, pela filha não ter sofrido e tudo mais. Talvez faça sentido para você colocar um pôster falando para você aceitar o que é bom. Talvez faça sentido alguma outra coisa, mas você precisa lembrar do que você tem. Escreva num papel todas as coisas que você tem. Olhe para o que é bom na sua vida. Anote isso. Porque às vezes quando a gente está ali no fundo do poço, a gente esquece das coisas boas. E lembrar, colocar o foco no que a gente ainda tem, faz todo sentido para pessoas com resiliência. A última estratégia de pessoas com resiliência e a terceira estratégia é: pessoas resilientes se perguntam: esse pensamento que eu estou tendo, essa ação que eu estou fazendo, está me ajudando ou me atrapalhando? Vou dar um exemplo. A Lucy, ela pensou muito: será que eu devo ir no julgamento do motorista que matou a minha filha? E ela decidiu: não, isso não vai me ajudar, isso só vai me atrapalhar. Então eu prefiro não ir. Já o marido dela pensou a mesma coisa: será que eu devo ir ao julgamento do motorista? E já ele decidiu que deveria ir, porque não ir iria atrapalhar mais do que ele ir. Então você tem que entender para você se hoje o que você está fazendo está te ajudando ou está te atrapalhando na sua situação de luto, na sua situação de perda, na sua situação de doença. Será que hoje as atitudes que vocês têm, elas te ajudam a chegar onde você quer? Essa é uma pergunta muito poderosa, porque a partir do momento que você consegue identificar se o caminho que você está trilhando está te ajudando ou te atrapalhando, você é capaz de escolher. E a partir do momento que você é capaz de escolher, você consegue controlar a única coisa que você pode controlar, que é você mesmo, nessa sua situação. Eu vou te falar sinceramente. Para mim, eu me peguei em algumas situações. Quando meu pai faleceu, eu pensei: saber tudo o que aconteceu vai me ajudar ou me atrapalhar? E eu, me conhecendo como pessoa, sabia que isso ia me ajudar. Então eu tentei descobrir tudo que eu podia. Já algumas pessoas queriam não saber. E também tá tudo bem. Quando aconteceu a lesão, eu pensei: ficar remoendo e reclamando vai me ajudar ou vai me atrapalhar? E eu entendi que iria me atrapalhar. Então eu pensei: passei a página. No dia que segue, eu não vou reclamar, eu vou fazer o meu melhor na minha reabilitação. E eu resolvi fazer isso. Toda vez, às vezes, eu sinto muita dor. Quando eu sinto muita dor, eu me pego sem querer resmungando. Às vezes falando: ai, eu falando: nossa, que dor. Quando eu percebo isso, eu vejo o quanto isso me atrapalha. E aí eu penso: eu ficar reclamando de dor, isso vai me ajudar ou me atrapalhar? E eu vejo que para mim isso me atrapalha muito. Então, quando eu tenho essa percepção, eu paro de reclamar e começo a agradecer as coisas que eu tenho. E começo a tentar desfocar da dor. Então, o que você está fazendo hoje, perante o que aconteceu, está te ajudando ou está te atrapalhando? Essa pergunta é a mais poderosa das 3 estratégias que a gente viu até agora. Um exemplo que a Lucy deu que me chamou muita atenção foi que algumas madrugadas ela sentia saudade da filha e ela ia ver fotos, ver um álbum de fotos à noite. E aí ela pensava: ver esse álbum de fotos aqui à noite está me ajudando ou me atrapalhando?
E ela entendia que aquilo só levava tristeza e saudade pro coração dela. E que a noite era o momento dela estar descansando, dela estar dormindo. E não dela estar passando a noite em claro, vendo fotos e chorando. E ela falava, não, eu vou ser gentil comigo. Eu não vou fazer isso. Eu vou descansar. E ela ia descansar, porque aquilo a ajudaria a ser uma pessoa mais resiliente. E quantas vezes nós somos as pessoas que mais nos atrapalhamos? Nós somos as pessoas que fazemos o que não deve ser feito. Eu tenho muito, já falei isso pra vocês, à noite eu desperto, né? E eu gosto muito de ver alguma série, ler algum livro. E o Lages gosta de dormir cedo. Mas eu sei que toda vez que eu fico acordada à noite, vendo uma série ou algum livro, isso me atrapalha muito no dia seguinte. E isso me faz ser menos produtiva, porque eu já penso, já acordo, putz, me boicotei e agora eu não tô me sentindo tão bem, e não sei por que eu fiz isso comigo, e começo a me culpar. E toda vez que eu vou ligar a televisão, eu vou assistir uma série, eu penso nisso. Mas isso tá me ajudando ou tá me atrapalhando a chegar onde eu gostaria? Que é ser uma pessoa que pode ter ânimo para acordar de manhã, para ter uma rotina, para estar com vocês, para gravar, para levar coisas boas. E eu sei que isso tá me atrapalhando, então eu parei de fazer isso comigo. Mas por muito, muito tempo, quando eu não tava me sentindo bem comigo mesma, eu acho que eu me punia tomando esse tipo de atitude. Então eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Será que você vem cometendo atitudes ruins com você para se punir por alguma coisa? Além de você pensar se isso que você está fazendo está te ajudando ou te atrapalhando, eu quero que você pense se tem algo que você faz para te atrapalhar que de certa forma é uma punição. Só quando a gente entende que a culpa não vai fazer com que a situação fique mais fácil, a gente é capaz de começar a se livrar dela. Se você sente culpa hoje, não esqueça que o perdão para nós mesmos, ele é muitas vezes mais importante do que perdoar o outro. Para a gente encerrar, eu vou falar de novo as 3 estratégias e vou fazer uma pergunta final. A gente vai terminar um pouquinho diferente. Quero que você não esqueça de deixar o seu joinha aqui e de você comentar como é que foi ouvir essas 3 estratégias da resiliência. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu contando a história de alguém, falando sobre coisas inspiradoras, sobre estudos que aconteceram, para eu saber como mais eu posso trazer um melhor conteúdo aqui para vocês. Mas para terminar, a gente vai relembrar as 3 estratégias e eu fico com a pergunta final aí para te trazer muita reflexão e talvez mudar uma chavinha aí dentro. Primeira coisa que pessoas com resiliência fazem é aceitar que o sofrimento faz parte da vida. A segunda coisa é escolher onde colocar o foco. A terceira coisa é se perguntar se o que eu tô fazendo tá me ajudando ou me atrapalhando. Para que você quer ser uma pessoa resiliente? Para que você quer ser uma pessoa que consegue superar as adversidades? Para que você quer viver? Quando a gente tem um para quê, um para quem, quando a gente sabe para onde a gente está indo, ou pelas pessoas que a gente vive, ou qual é o nosso objetivo, quando a gente pensa numa coisa maior, tudo fica mais fácil. Então, além de desfrutar dos prazeres do dia a dia, faz parte da vida. Além da gente ouvir uma boa música, além da gente dar risada com os nossos amigos, além da gente viver os pequenos momentos da melhor forma, se você souber para que você quer ser uma pessoa resiliente, o que você quer realizar, aqui tudo fica mais fácil. Um beijo grande. Eu espero que essas 3 estratégias façam parte do seu dia
e te permitam ser uma pessoa muito resiliente. Lembrando que resiliência não é genética, ela é aprendida. Um beijo grande e até o próximo vídeo.